Agora, gente, é o nosso momento, nossa aula. Aqui é sequência de aula. Segunda, eu começo. Vamos lá. Chefe Yuri Jaruskevicius, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra continuar aprendendo sobre low carb com você. A honra é minha. Olha, o Yuri emagreceu 70 quilos ou mais, né? Agora eu acho que até mais. 73, eu 73, acho. fazendo dieta low carb. Ele já ensinou na semana passada a diferença que a gente sente quando come um pão normal e um pão low carb. E, na verdade, gente, não existe escolha mais assertiva, porque a gente vai nutrir, de fato, o nosso corpo com a dieta low carb, tá certo? Exatamente. Aí, a gente falou na semana passada que a farinha de trigo proporciona uma série de elementos de tipo liga, manutenção de umidade, volume. Hoje eu trouxe as farinhas low carb. Claro, não tem todas, mas tem quase todas, eu trouxe bastante. Essas farinhas são as responsáveis por dar sabor e volume às nossas receitas, tá? Então, lembra que eu mostrei que quando a gente usa ela sozinha, não dá muito certo. Mas a gente pode, algumas são mais saborosas, outras são mais neutras, outras dão um pouco de liga. Então a gente vai entender como é que a gente pode usar isso a nosso favor. Né? Então eu trouxe aqui as farinhas que pertencem ao grupo das oleaginosas. O que são as oleaginosas? Nozes, castanhas, castanha do Pará, tudo isso. Então eu trouxe aqui a nossa queridinha farinha de amêndoas, que é bem interessante. Você vê que ela não é fina, né? Essa farinha, por que a gente usa tanto? Porque ela tem quase gosto de nada. Então ela dá um sabor muito neutro, né? Aí eu trouxe do lado aqui a farinha de castanha de caju. Ela já é escurinha naturalmente. Quando ela vai para o forno, ela fica bem torradinha. Então ela sempre vai dar uma característica mais morena, mais queimadinha. Aqui eu tenho castanha do Pará, riquíssima em selênio, só que percebe como ela é mais granulosa, tá vendo? Então o preparo ele não vai ficar tão macio quanto esse. Aqui eu tenho uma farinha que é a de amendoim. Amendoim não é uma oleaginosa, ele é uma leguminosa. Só que ele tem todas as características de gordura, de carboidrato das oleaginosas. Então a gente usa junto. E é uma farinha super barata que está aqui na mesma família, porque elas são usadas sempre na mesma proporção, igualzinho. Aqui eu venho para as farinhas de semente e essa parte fica muito interessante. Porque eu trouxe uns pãezinhos aqui para mostrar, daqui a pouco eu explico o que é isso. Então eu trouxe farinha de girassol. Sabe girassol, aquele que o papagaio come? A flor. É, só que aí sabe tem a sementezinha. Isso, aquela semente preta e branca é a casca desta semente aqui, ó. Essa semente é a que a gente bate no liquidificador e faz essa farinha. Tá. Quem que tá comigo? Eu acho que era o Abdi aqui. Ó, aí. Tá? Então aquele de papagaio que a gente que a gente conhece, vai virar essa que eles chamam de pepita, bateu, virou essa farinha. A de amêndoas, aqui está a amêndoa. Eles tiram essa casca da amêndoa e batem ela, trituram, ou seja, percebe que não tem processo industrial nenhum. Ela é a castanha batida. Tá? Aqui, inclusive a gente consegue fazer em casa, Em né? casa, eu fiz em casa, tá? Aqui tá a semente de abóbora. A gente conhece a semente de abóbora como aquela branquinha. Mas dentro da branquinha Dentro da branquinha tá verdinha. Então é claro que o nosso preparo vai ficar mais verdinho. E o nosso pão feito com ela também fica verdinho. Tá? Aqui tem a farinha de chia. A farinha de chia é muito interessante. A Edna acabou de ensinar como é que faz o ovo vegano, né? A chia e a linhaça servem para fazer. A cor é escura, então é lógico que o seu pão vai ficar escuro. Sim. É legal fazer um pão só com esse? Não. Vou explicar já. Linhaça, né, que está do lado da chia justamente porque eles fazem mucilagem. Agora, farinha de coco. Tá, terminei a semente. Na torta de ricota, farinha de coco. Exatamente, terminei as sementes, né? Agora eu vou entrar onde? Nas frutas. Tá. Aqui caberia a berinjela. A gente não sabe, mas berinjela é uma fruta, né? É um fruto, na verdade. E ela caberia aqui também, é uma farinha low carb. A farinha de coco, ela é fantástica, porque ela é muito fininha, então ela parece muito com a farinha de trigo. Só que ela tem uma característica que eu vou mostrar daqui a pouco. Farinha de maracujá. Olha, você não conhecia. Super low carb também. Tem gosto de maracujá?
Não tem gosto de maracujá. Isso É feito daqui, do quê? Da casca? ele é feito da casca. Da casca. Eu posso provar? Pode. Fiquei curiosa. Quando dissolve isso, ele tem um gostinho de maracujá meio passadinho, né? É amarguinho. Aqui é uma novidade. Todos os cursos internacionais de low carb estão falando dessa farinha. É farinha de tremoço. Olha, Sabe tremoço, aquela sei. bolinha amarelinha? Então, Que a gente só vem em conserva. exatamente, só que você compra ele seco e você pode bater e fazer a sua farinha. Eu já vou mostrar qual é a vantagem. E aqui eu tenho uma fibra, que é a fibra de bambu, que você já viu outro dia, que a gente falou que parece amido de milho. Ela não é uma farinha, ela é uma fibra. Por conta da maneira como faz a nomenclatura, não caberia dizer que é uma farinha. Mas ela está aqui por quê? Porque ela serve para fazer preparos. Tem muita gente que separa essas farinhas e fala assim, tal farinha é farinha de corpo, tal farinha é acessória. Eu quis romper esse mito, dizer que é um mito. Por quê? Aqui eu tenho um pão, todos esses pãezinhos têm exatamente a mesma receita. Um ovo, sal, 1/4 de colher de chá de fermento e 3 colheres da farinha que eu usei. Então aqui eu tenho a farinha de amêndoa, a mais famosa. É o maior pão? Não. Não. Ou seja, ele é o que dá melhor resultado? Não necessariamente. Ó, vou partir no meio. É um pãozinho bonitinho, gostoso. Agora, aqui vamos dizer que a gente esteja falando de uma farinha de mais ou menos 60 a 70 reais o quilo. Aqui a gente está falando de uma que o meu saquinho de 100 gramas custou 1,20. Essa é de abóbora? Semente de abóbora. Olha essa massa. Linda, gente. Linda, né? Linda, linda. Olha, Parece que é um pão fofinho. Pão, exatamente. Essa daqui é um milagre. Isso aqui é um pão de linhaça. E todo mundo fala assim, linhaça não pode usar sozinha, fica muito ruim, não dá certo. Ah, que pão. Olha aqui. E o sabor, hein? Olha, estão todos absolutamente limpíssimos, se Então, você eu quero quiser provar. experimentar. Eu quero. Claro que não é uma receita para ser gostosa, ela não tem manteiga, ela não tem nada, ela tem ovo e a farinha, é uma coisa para experimentar. Mas é uma delícia, dá pra comer com requeijãozinho de lanche. tá Super. feliz. Agora, olha que interessante. Farinha de coco. Com 3 colheres de farinha, o que ela faz? Duro? Dura. Por Caramba. quê? Dá certo, dá. Só que a farinha de coco, a gente sempre usa menos, com 1 colher de farinha. Tá. Ou seja, ele cresce mais e vai ficar mais fofinho. Por quê? A farinha de coco tem capacidade de absorver água. Então, ela é a única que a gente tem que tomar cuidado. Farinha de maracujá. Esse aqui de abóbora, Prova. eu quero ver. Farinha de maracujá, feito com 3 colheres também. Dá uma massinha que eu consigo enrolar com a mão. E é uma delícia, pode experimentar se maracujá? quiser. É. Esse daqui é o da farinha de tremoço. Olha como esse pão cresceu. Desceu. Todos eles foram assados na mesma temperatura, na mesma forma, não tem manipulação Como, hein? nenhuma. Repete aí. É, um ovo, 3 colheres da farinha escolhida, 1/4, olha aqui. O de maracujá tá mais durinho. Ele é mais durinho. Ele é bem durinho. Ele é assim, bem durinho. né? Tá? O que a gente teria que fazer com maracujá? Qual é a solução? O que a gente fez com a farinha de coco. Esse com 3 colheres ficou duro, esse com 1. Então você vai observar a sua massa. Eu vou mostrar isso. Por último, o de fibra de bambu, que não é farinha nenhuma. Olha que lindo. Tá? Bom, a gente na dieta low carb não conta caloria, né? Não conta caloria. Mas se eu fosse contar, qual que seria o mais saudável? Bambu, 0 caloria, praticamente. Sério? Sério, 0 caloria, E é bom? 0 carboidrato, não tem gosto de nada. Nossa, é mais fofinho. É fofinho. É mais fofinho. É. Aí assim, a farinha de tremoço, ela é super proteica e tem muita fibra. A farinha de linhaça tem lignana. Lignana é o que vai agir para transformar o hormônio feminino. Então, para as mulheres, pão de linhaça maravilhoso. Tremoço, além disso, tem muito cálcio, tem B12. Enfim, todas elas são muito saudáveis em gordura, etc. Aqui eu botei para vocês as origens. Aí, o que eu queria mostrar? Farinha de coco. Vou colocar aqui 2 colheres e vou colocar 1 colher de água, 2 de água. Aliás, 3, 4, vou encher de água, ó. Ela absorve tudo. Por isso que quando Fica duro.
por isso que quando eu vou fazer receita com farinha de coco, olha aqui, 4 colheres. Se eu botar o mesmo número de água com outra farinha, 1, 2, 3, 4. E eu vou pegar uma farinha de amendoim. Olha o que acontece. Ah, não absorve a água. Entendeu? Ele boia na água, enquanto essa daqui chupa a água. Então o que eu posso fazer para fazer um pão delicioso? Pegar um pouquinho dessa, juntar com essa. E aqui eu já tenho um princípio de uma massinha. Então, Cláudia, qual é a mensagem aqui? Você achou a farinha de maracujá meio amarguinha. A fibra de bambu não tem gosto de nada. Então eu junto essa com aquela, eu barateio a minha fibra de bambu com uma farinha super barata e tenho resultados legais. Gostei da farinha de amêndoa. Se eu usar ela com farinha de amendoim, eu camuflo um pouco o sabor de amendoim. E aí eu tenho um desafio para você. Eu trouxe esse bolo lindo. E eu queria que você experimentasse. Baseada nas informações que eu te dei, que você tentasse arriscar com que farinha eu fiz esse bolo. Opa! Olha o desafio! Opa! Perdão. Olha o desafio! Vamos ver, gente. Ele tá tão macinho que ele pulou. Eu tô vendo. Fofo, fofo, super fofo. Por favor. É um bolo simples, ele não tem calda, não tem pretensão nenhuma. Era só para mostrar como é possível fazer um bolo gostoso de chocolate. Tudo isso foi feito no micro-ondas, tá? Ele também. Tudo micro-ondas. Eu acho que deve ter farinha de bambu, porque ele tá bem fofinho. Ele deve ter... Tem alguma coisa que tem textura, parece coco. Deve ter farinha de coco. Ah, não era para acertar. Ele não tem farinha nenhuma. Ele só tem coco ralado. Só coco ralado? Ou seja, é possível fazer um bolo lindo. Como assim? Não tem zero nada? farinha. Só tem coco ralado. Como que é essa receita? Tá no meu Instagram. É muito simples. Ovos, adoçante, coco ralado e cacau. Meu Deus do E, céu. ó, fiz um bolo maravilhoso. Ou seja, E cresce, dá não certo. vou fazer a low carb porque as farinhas são muito caras. Aqui tem farinha de R$10 o quilo. Eu nunca uso a mesma proporção, ou seja, 1 quilo de farinha low carb rende muito. Não tenho dinheiro nem para isso. Não tem farinha nenhuma, ou seja, não tem desculpa para não fazer. Gente, posso falar? Eu vou comer esse bolinho É gostoso, né? Não é uma coisa surpreendente, mas é sim. É. É uma delícia. Nossa, E gente, aí, só farinha de coco? Não, só coco ralado. Coco ralado. E assim, esse coco ralado, ele não tá ali como farinha, ele tá para dar um saborzinho, porque senão você ia comer omelete de cacau, né? Aí a gente vai entrar no nosso assunto da semana que vem. Adoçantes e espessantes. Como é que eu posso fazer para transformar isso daqui, ó, que eu enchi de água, comparando... Ó que interessante. Aqui a farinha de coco já absorveu minha água, já tem uma massinha. Já tem uma massinha. Se eu botar um fermento aqui e botar no forno, ele vira um pão. Gente, vocês estão entendendo que aula que a gente está tendo? Que aula! Isso é maravilhoso. Então, Obrigado. semana que vem, Adoçantes e espessantes. Yuri Jaruskevicius, quer a receita desse bolo maravilhoso? Vai lá no Instagram dele, tá? chefyuri.com.br é o site e o Insta Yuri Bake Off 4. Meu Insta tá cheio de novidade, gente. Entra lá que vocês vão... Ai, maravilhoso. Obrigado, Yuri Cláudia. Bake Off 4. Obrigada. Até Leva um semana beijo que pra vem. sua mãe, tá? Obrigado.